É isso. Chegamos aqui ao conteúdo raiz, ao conteúdo que o aluno quer saber o que cai, ao conteúdo que o aluno quer saber o que a OAB vai cobrar. E aí, estrategicamente, eu aconselho a você revisar de duas maneiras. Como o nosso estatuto tem poucos artigos, a gente pode começar com a legislação mais recente para a mais antiga, como também a gente pode abordar os principais temas que vai cair. Eu, na qualidade de seu professor, vou fazer as duas coisas. Então, inicialmente, a gente vai pegar a legislação dos últimos 5 anos, as alterações, porque a lei, o nosso estatuto é de 1994, então ela já ultrapassou seus 30 anos. Mas nós vamos pegar as últimas alterações e lembrá-los do que foi alterado nesses últimos 5 anos. Então, a primeira informação que eu trago para vocês é que a última alteração legislativa ocorreu no ano de 2023. E aí já está aí na tela. Eu quero que vocês localizem o artigo 34, constitui infração disciplinar. Eu vou até colocar um pouquinho maior aqui para você trabalhar junto comigo na tela. E a gente vai lá para o artigo 34 e vai localizar a primeira modificação que foi no ano de 2023. E aí eu vou usar a nossa caneta mágica, tá? Para a gente utilizar ela. E é o seguinte, a alteração ocorreu no inciso 30. Ou seja, o nosso cerne da questão está aqui, ó. Quando se tratar de infração disciplinar. Essa alteração é do ano de 2023 e ela trouxe no bojo da lei a prática de assédio moral, sexual ou discriminação. Então veja, pode ser os 3, pode ser 1, pode ser 2, mas quando chegar na infração disciplinar, você tem que ficar muito ligado com isso. Por quê? O cidadão comum responde no âmbito criminal o assédio. O cidadão responde no âmbito civil, no âmbito trabalhista, o assédio moral. E o advogado também acumula a situação de assédio moral, sexual ou discriminatório. E uma das coisas que é batata, como de 2023 até 2025, a gente teve aproximadamente, no total, 9 provas, no máximo estourando, e a gente está encerrando o ano de 2025, então pegando 2023, 24, 25, 3 provas por ano, a gente tem no máximo 9 provas. Como essa lei ela é do ano de 2023, a gente tem aquela variância de cobrar em cima ou não. Então caiu pouquíssimas vezes, mas eu acredito que vai cair essa questão nessa próxima prova. E aí, além de informar que é um ato infracional o assédio moral, o sexual e a discriminação, ele também acrescenta outras coisas, que é o fio da meada. Por quê? É óbvio que é reprovável o assédio moral, sexual, a discriminação. Acredito que dentro do entendimento médio vocês conseguem acertar isso sem muitos percalços. Agora, olha só esse detalhe aqui. Inclui-se na conduta incompatível. Vamos botar uma caneta aqui de outra cor. Prática reiterada de jogos de azar não autorizadas pela lei. Isso quer dizer que a bet, que foi autorizada agora, não é mais proibida. Então, a gente não pode classificá-la mais como jogos de azar. Ou pode?
pode classificar como um jogo de azar, mas é autorizado por lei. Então, nesse quesito, as bets agora, ela não é classificada como uma infração. Então, o advogado pode fazer suas apostas? Pode. Agora tem outra coisa, que se esse advogado praticar incontinência pública e escandalosa, ele responde também pelo 30. Mas, professor, o que é incontinência pública e escandalosa? Tem a ver com a imagem do servidor. E como a gente tem advogado barra funcionário público, quando ele pratica incontinência pública e escandalosa, ele está ferindo o quê? Tanto a imagem de quem ele presta serviço, como também do nosso segmento jurídico, né? A OAB. Outra coisa que também tem que ficar ligado é a questão de advogado alcoólatra e advogado que usa drogas. Além de ser reprovável penalmente, a OAB não quer esse tipo de conduta dentro dos nossos quadros. Então, questão de prova. Ficar ligado muito com a letra A, B e C. Porque dentro do entendimento médio, o que a gente deve acertar é o assédio moral, sexual ou discriminatório. Mas a gente deve incluir os jogos de azar, a imagem do funcionário público, embriaguez e o tóxico. Fechou? Isso daqui certamente a OAB deve cobrar, e aí você, com o nosso entendimento, já aprendeu. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês os conceitos dessa questão que a OAB pode cobrar em relação a essa situação. Olha só. Aqui ele dá o conceito de assédio moral. Nossa, ficou grande, né? Vou colocar um lápis mais fininho. Ficou grande demais. Vou ver aqui, vamos mudar o tamanho dessa régua. Aqui tem o tamanho da bolinha. Isso. A gente tem aqui um assédio moral, a gente tem um assédio sexual e a conduta discriminatória. Pausa, dá uma olhadinha no vídeo, tá? Pega aí o seu vadimeco e aí você vai dar uma revisada nessa conduta aqui só para revisar. Fechou? Bom, qual seria então a próxima? Vou apagar aqui. Qual seria então agora a nossa próxima busca na questão lembrando, em relação à conduta, essas condutas que a gente acabou de falar. Em relação a essa conduta que a gente acabou de falar, o artigo 37, ele aplica ao 30. Então, é caso de suspensão essas situações. Tranquilo? Outra questão que pode vir somada ao conceito que a gente aplicou agora, tá? Bom, partindo para a próxima, vamos ver o que tem em 2022. A gente tem em 2022 o artigo 85, vamos ver, não, vamos começar pela primeira. Muito boa essa questão. Essa questão a gente vai tratar sobre as atividades privativas do advogado. E é uma das atividades privativas do advogado, lembrando, né, as atividades privativas do advogado é a postulação. Então a gente tem a postulação, a gente tem a assessoria, a gente tem a consultoria e a direção jurídica. Ok, isso é o padrão. A gente tem até aqui, eu vou até me colocar aqui no canto da tela, porque eu percebi que a gente está
se cortando. Isso, então agora ficou excelente. Aí olha só onde a gente vai chegar. A gente tem aqui um acréscimo, que é o parágrafo 2A e o artigo 2A, que ele acrescenta, além dessas atividades privativas, o processo administrativo e a contribuição no processo legislativo. Ou seja, o advogado pode contribuir, olha só, né? Vou escrever aqui porque esse professor aqui é meio estabanado, ó. Processo administrativo e processo legislativo. Legal, né? Então, olha só, no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu contribuinte, seus atos constituem munus público. Então, o advogado ele pode atuar num PAD. No artigo 2, no segundo artigo A, ele também pode contribuir para o processo legislativo. Então, é no processo administrativo e no processo legislativo. E com a elaboração de normas. Ou seja, para mim, quando eu fiz faculdade, eu tinha a sensação de que a gente, ao fazer direito, a gente criava leis. Mas não é bem assim, né, pessoal? Depois que a gente se forma, a gente percebe que tem um outro caminho a ser percorrido. Então, questão de prova, tá com essa situação tranquila aí, mais um bizu para a prova, tá? Então, deixa eu apagar aqui. A gente vai prosseguir com mais dicas, tá? Tem que apagar porque eu estou direto com a lousa na lei, né? Se eu tivesse no PowerPoint, a gente estava melhor. Então, prosseguindo. Somando-se ao que eu já disse, a gente tem o critério aqui das atividades privativas e duas delas eu disse que é a consultoria e a assessoria. Só que a novidade da lei de 2022 é que ela pode ser feita na modalidade verbal ou por escrito a critério do cliente do advogado. E não precisa de procuração ou formalização em contrato. Então, isso significa que o advogado pode fazer um contrato de boca? Pode. Precisa da anuência do cliente dele fazer dessa maneira? Precisa. Mas vai ser um combinado entre eles. Não, é só entre a gente mesmo, não precisa escrever nada. Precisa de procuração? Não, mas nos casos de quê? No caso da consultoria e no caso da assessoria. Aqui, assessoria e consultoria. Então, veja bem, lembrando, mas e a postulação judicial? Tem que ter contrato? Tem. Mas no Código Civil, existem os contratos de forma verbal, oral, escrita, aquilo mantém? Mantém. Só que a lei de 2022 autoriza a consultoria e a assessoria ser de forma verbal ou por escrita, tá? Então isso é um facilitador para a prova. Então já demos mais uma questão aqui sensacional. Bom, prosseguindo com as mudanças legislativas, a gente tem aqui o parágrafo 1º do artigo 6º. As autoridades e servidores públicos, os serventuários da Justiça e os membros do MP, deixa eu tirar daqui, devem dispensar ao advogado no exercício da profissão um tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Isso aqui, pessoal, é uma questão tranquila, mas o que a gente tem que entender é que é para haver o equilíbrio das armas, né, entre o advogado e os entes públicos que prestam serviço, os servidores, tá? Então isso aqui é tranquilo. Agora, o que a gente tem que se atentar para a prova é o parágrafo 2º, que durante as audiências de instrução em julgamento realizadas pelo Poder Judiciário, sendo voluntária ou contenciosa, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico. E o que muita gente confunde e tenta explicar e erra
é que a gente tem que ficar na mesma altura que o juiz, mas é os advogados do autor e do requerido. E em posição compatível, não longe do magistrado que as presidir. Ou seja, o juiz pode ficar num plano um pouquinho mais em cima? Pode. Mas o advogado do autor e o advogado do requerido, eles têm que ficar numa posição iguais, tá? Acredito que isso aqui não deva cobrar, mas se cobrar é uma questão que você certamente vai acertar. Vamos para mais outra atualização. Deixa eu ver. Usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal. Quando tiver equívoco, é tranquilo. Revogado, 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 revogado. Vamos lá. Redação dada, na verdade, né? Revogado. Vamos lá no artigo... Artigo 7º, inciso, parágrafo. Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso contra a decisão monocrática que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos. Então, veja bem, para o advogado não ficar e perder o direito, né, de manifestar de forma escrita, o advogado pode se manifestar de forma oral em todos os recursos. Então, isso é uma questão que veio trazendo de 2022, mas eu acredito que vai cobrar mais em processo civil, tá? Questão interdisciplinar. Então, isso aqui é mais para você passar o olho e falar assim, olha, todo recurso, o advogado tem direito a fazer sustentação oral? Tem, tá? Bom, vamos aqui para o parágrafo 6º do artigo 6º também, olha só. Aqui, ó. A medida, parágrafo 6º-A, a medida judicial cautelar que importe a violação do escritório ou local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. Essa questão aqui é uma questão muito massa de trabalhar, porque os antigões, os escritórios e os advogados que não se atualizam acreditam que ainda há o sigilo absoluto, né, o resguardo absoluto do escritório. Só que agora não é mais absoluto. A proteção agora é relativa. O juiz pode conceder uma medida cautelar para entrar no escritório, quebrar a inviolabilidade desde em caráter excepcional, mas desde que exista o quê? Indícios. Esses dias eu estava conversando com uma aluna que ela falou assim, mas minha cliente está falando, minha irmã está falando a verdade, minha irmã está dizendo tudo que ela sabe. E aí eu falei para ela, mas para o delegado investigar tem que ter indícios, tem que ter elementos que você forneça. Ah, mas é a palavra dela contra a pessoa. Então assim, fica complicado, né? Para você trabalhar dessa maneira. E aí o 6º-B, ele continua e fala assim, é proibida a determinação da medida cautelar se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador. Que é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Sem confirmação por outros meios de prova. Então, essa situação é a questão que você precisa estudar, é a questão que você precisa entender, porque essa questão é a questão que você vai dizer que é difícil, mas no fundo, ela é muito tranquila, tá? Continuando, a gente também tem o 6º-C, o representante da OAB, referente-se a esses artigos, tem o direito de ser respeitado pelos agentes pelo cumprimento do mandato de busca e apreensão sob pena de abuso de autoridade. Então, o advogado que tiver seu escritório violado, ele tem direito ao acompanhamento da OAB? Tem. Do representante da OAB? Tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como impedir que documentos e mídias e objetos que não têm nada a ver com a investigação saiam do escritório
do advogado. Ainda mais quando, aí esse que é a máxima aqui, ó. Pega aqui, isso aqui que é o legal, ó. Especialmente de outros processos do mesmo cliente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui agora a situação do momento Jair Bolsonaro. Aí eu tenho uma pasta aqui que está tratando sobre um processo de busca e apreensão do carro do Bolsonaro. E aí, isso aqui é documentos para eu defender ele nesse processo. E aí, estão querendo fazer busca e apreensão do revólver dele. Na teoria, o que a inviolabilidade, e esses documentos estão no meu escritório, tá? O revólver e a pasta do cliente no processo de busca e apreensão. A Polícia Federal vai querer levar tudo. E aí você vai ter que explicar que isso daqui, apesar de ser do mesmo cliente, não pode. Isso para prova tudo é teoria, tá, pessoal? Na prática, muita coisa acontece e aí você vai ver como é complicado advogar, tá? E também de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal. Então, você tem lá uma carteira de clientes e o advogado não vai poder perder essa documentação, porque senão ficaria fácil, né? A polícia entraria, leva todo o escritório da pessoa e a pessoa fica na mão, tá? Então, essas situações são bem tranquilas, principalmente a 6ª-C. Mas o que cobra na prova é justamente, especialmente de outros processos do mesmo cliente. Então, só aí com esse tempo que a gente está aqui junto, vocês perceberam que a gente tem muita coisa para a gente trabalhar, não é verdade? Vamos avançar aqui. Tem aqui o 6º-D. O 6º-D, ele fala sobre inviabilidade técnica, quanto em relação à segregação de documentos da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão de sua natureza ou volume no momento da execução da decisão ou da apreensão ou retirada do material. A cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo e assegurará a presença do representante da OAB. Então, somado ao que eu falei, tem que ter o representante da OAB, tem que ter a preservação da cadeia de custódia. Por quê? Porque se não preservar a cadeia de custódia, esse processo vai perder a força, ele não vai conseguir ser julgado, porque houve um probleminha de erro de procedimento. E aí vai extinguir o processo sem resolução do mérito, né? Principalmente os criminalistas que ficam aí no tesão de sempre quebrar a cadeia de custódia, tá? Bom, isso daqui é muito legal. Então, você vê que a gente tem várias questões dentro do mesmo conteúdo. Deixa eu subir aqui. A gente tem o 6º-E, que basicamente a maior mudança no ano de 2022 foi o sigilo do escritório, né? Foi violar o escritório. Então, a gente tem aqui que, na hipótese da inobservância do 6º-D pelo agente público, que vai cumprir o mandado de busca e apreensão, a OAB vai fazer um relatório com a inclusão do nome dos servidores e vai dar conhecimento à autoridade judiciária e encaminhar a OAB para elaboração de notícia-crime. Ou seja, ele vai tomar um revés. Além disso, que já mencionei, a garantia do acompanhamento do representante da OAB é garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e do dispositivo de armazenamento de informação pertencente ao advogado, apreendido ou interceptado em todos os atos. Então, o que a gente tem que entender é que o representante vai acompanhar tudo aqui, ó, para acompanhar o fiel cumprimento da investigação. As autoridades responsáveis informarão com antecedência mínima de 24 horas a OAB, a data e o local que serão analisados os documentos e equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento. Ou seja, se você quiser que não haja nenhuma problemática ou nulidade em relação à investigação, o representante da OAB tem que ser comunicado 24 horas antes para acompanhar o trabalho dos investigadores. E é
todos os atos, tá? Então tem uma brecha gigante aqui no âmbito criminal para você anular um processo, né? Porque a gente com certeza vai ter aquele desgaste entre advogado, representante da OAB, que representa o advogado, e a polícia. A polícia vai ficar incomodada de fazer o trabalho dela na sua frente, tá? Além disso, em caso de urgência, que não dê para acontecer com a indicação de 24 horas de antecedência, vai acontecer o seguinte, ó, em caso de urgência, a análise dos documentos dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantindo o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado. Então, se tiver uma urgência urgentíssima, pode ser feita a situação em menos de 24 horas, mas tem que garantir a presença do representante da OAB. Outra coisa, isso já foi cobrado, vai ser cobrado e vai continuar sendo cobrado, que é o parágrafo 6º, que é proibido o advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do parágrafo do inciso 3º 35, ou seja, sem prejuízo das penas previstas no decreto do Código Penal. O que é isso? E o que a gente está discutindo? A gente vai lá para o 35 e aí a gente vai descobrir por quê. O advogado, ele não é obrigado a contribuir contra quem seja ou tenha sido o seu cliente. Então, digamos que eu deixei de patrocinar a causa do José. E aí eu sou chamado para poder ser testemunha ou para poder falar sobre o caso. Eu não sou obrigado a colaborar, ok? E aí, por que a gente vai escrever isso? Porque ao a gente apagar tudo aqui, ó, dar um clean total, a gente vai descobrir que no artigo 35 está falando o seguinte, ó. Sétimo. Vamos lá dar um pulo aqui. Grande. O artigo 35. Eita, pulou demais. 37, 35. Ou seja, ó, ele incorre o risco de responder por essas situações aqui, ó. Censura, suspensão, exclusão e multa. Ok? É isso. Então vamos continuar na busca do 22 ali, ó. 2022. Então. Dois. Vamos lá, continuar. Paga aqui. Paga aqui e pagar aqui. Vamos lá. Então a gente já falou tudo isso. Vamos ver. Mais outra. Cabe parágrafo 14 do artigo 6º. Vou pegar aqui a bolinha que está pequena. Aqui, ó. Cabe privativamente ao Conselho Federal em processo disciplinar próprio dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Então, veja bem, cabe privativamente ao Conselho Federal, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Mas, Rodrigo, então o Conselho Seccional serve para quê? Isso é uma questão que pode dar problema, mas a gente tem uma saída. Por quê? O Conselho Federal ele pode delegar para o Conselho Seccional esse trabalho, tá? Então não fiquem preocupados, mas o que fala o parágrafo 14 é isso, tá?
Vamos ver se a gente tem mais alguma alteração. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios e serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardando o seu sigilo. Olha só aqui, ó. Cabe ao Conselho Federal dispor, analisar e decidir sobre os honorários. Mas aí você vê que cada seccional coloca a questão da sua tabela de honorários, né? Então, mais uma vez, por delegação. Parágrafo 16. É nulo em qualquer esfera de responsabilização o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal prevista no parágrafo 14. Então, significa que a competência originária é do Conselho Federal, mas ele pode delegar essa competência. Espero que vocês estão gostando aí, pessoal, dessa revisão. Estou colocando o mais novo para o mais velho, né? Crime penal, né? Crime penal constitui crime violar o direito ao prerrogativo do advogado. Isso aqui já é muito batido, mas de todo modo a gente tem aqui a detenção, né? De 2 a 4 anos, que antes era de 3 meses a 1 ano. Então aqui é só o upgrade do tempo, né? De quem viola o nosso direito, tá? Questão tranquila, acredito eu que para essa prova não vai abordar. Bom, aqui acredito eu que a gente não tenha tanta necessidade do parágrafo 5º aqui do artigo 9º, que é a questão da pandemia, né? Em caso de pandemia ou outras situações excepcionais que possibilite o trabalho do advogado, ele pode ser feito em regime de teletrabalho. Isso aqui deve ser feito mais com o nosso professor Cindy Crei em uma questão interdisciplinar, né? Mas eu acho que a vibe já passou, né? E aí o escritório tem que fornecer os equipamentos para quem vai prestar o serviço, tá? Então isso aqui a gente pode não perder tanto tempo. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem sobre a situação de sociedade, né? Na sociedade de advogados, um tema muito relevante para a prova. O administrador, o sócio-administrador que atue como servidor da administração direta, desde que não seja sujeito ao regime de dedicação exclusiva, ele tem a seguinte situação, ó. Nas sociedades de advogado, a escolha do sócio administrador poderá recair sobre o advogado que atue como servidor direto. Deixa eu ver aqui se é direto. Direta, indireta e fundacional, desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva, não lhe sendo aplicável o disposto do parágrafo 10º do artigo 117 da Lei 8.112, no que se refere à sociedade de advogados. Então, o que a gente tem aqui nessa situação? Imagine que você tem um servidor /advogado que trabalha em regime de dedicação exclusiva. Então, ele não vai poder ser sócio administrador do escritório. Ele pode ser sócio, mas não administrar, porque ele está em regime de dedicação exclusiva. É isso que o parágrafo 8º do artigo... Vamos falar, né? Artigo 15 fala. A gente também tem outra situação aqui, ó. Aqui. A gente também tem o parágrafo 9º, que ele fala assim, ó. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, lembrando que são duas coisas diferentes. Aqui é a pessoa sozinha e a pessoa com mais de um colega, né? Aliás, com um colega, deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber. Ou seja, se eu receber 100%, eu recolho sobre 100%. É do que eu recebi, não do que o cliente recebeu, tá? Com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou sociedades que atuem em forma de parceria. Então, veja bem, se você quer receber menos impostos, você
pode trabalhar em parceria, só que você vai perder também honorários. Mas se você não tiver outra solução, na divisão, cada um paga o tributo que lhe couber em cima do que recebeu, tá? A gente tem o parágrafo 10º, que também diz que cabe ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento, a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre os advogados e sociedade de advogados ou entre o escritório, sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício autorizado expressamente nesse artigo. E isso daqui é muito importante, não é nem para a prova, isso aqui é muito importante quando a gente faz uma parceria mal feita, que o advogado dá o tobé na gente. E aí, olha só, vamos prestar atenção aqui novamente. Olha só que interessante. Apesar de caber ao Conselho Federal, e que eu já expliquei que ele pode delegar isso, e na prática é isso mesmo, os parâmetros da relação jurídica entre advogados e sociedade de advogados, ou entre escritórios de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos sem vínculo empregatício, é cabível ao Conselho Federal da OAB fiscalizar, acompanhar e definir os parâmetros. Então, meu filho, se você não fez um bom negócio ou tomou um tomé do seu parceiro, a OAB vai definir os parâmetros de pagamento em cima do que você tem que receber. Ah, professor, mas e se a pessoa já comeu o dinheiro? Não tem problema. Você vai lá, comunica a OAB, abre um PAD, abre um processo administrativo e aí a OAB vai definir quem tem direito a receber ou não. Bom, vamos adiantar o passo aqui. Parágrafo 11º, né? Preciso aqui, ó. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contém conjuntos elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na CLT. Aqui quase nunca cobra, mas a averbação de um contrato de associação entre advogados que tenham situações de CLT, ou seja, mascarando uma subordinação, não será averbado. Isso aqui serve para quem trabalha para os outros, tá? Vamos ver aqui. Grande, né? Atualização de 2022. Ver. Aqui no 12, a gente tem a situação do cowork, e você pode trabalhar com escritórios compartilhados, né? Desde que respeitado aquelas regras de divulgação. Deixa eu ver outra coisa aqui. A gente tem... Vou botar a borracha aqui. Aqui. O 17. Deixa eu ver se era isso mesmo. É isso. Ah, tá. O segundo aqui do 16, o impedimento ou incompatibilidade de caráter temporário do advogado não exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade observando o disposto do artigo 27, 28 e 29 dessa lei, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Isso daqui é uma questão que pode cair numa questão assim do âmbito raro de estudo, num grau de dificuldade de desconhecimento. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, por exemplo, o advogado impedido ou incompatível naquele momento. Ele está dizendo, ó, em caráter temporário. Então, o que rola quando o advogado está licenciado? Quando ele está impedido, porque ele passou num concurso público. Não exclui da sociedade de advogados o qual pertence. Então, uma vez que ele entrou, ele permanece lá. E deve ser, mas essa informação deve ser averbada o quê? Na OAB. Observados os requisitos
e proibida em qualquer hipótese a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. É óbvio que se o advogado autorizar, as coisas são totalmente diferentes, tá? Uau, vamos prosseguir. O advogado pode associar-se a uma ou mais sociedades de advogados, 17A, tá? 17A, associar-se a uma ou mais sociedades, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para prestação de serviço, mas ele pode o quê? Só se associar dentro de uma determinada seccional. Então, olha só, o advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviço e participação nos resultados na forma do regulamento e provimento. A associação de que trata o 17A dessa lei dá-se por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa. Então, olha só, o advogado ele pode se associar-se, fazer parceria, associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais, não tem problema. Agora, quando ele se tornar sócio, não confundir com a sociedade, tá? Então, ele pode se associar a um monte de gente, mas o que ele não pode ser é sócio dentro de uma mesma seccional com mais de uma sociedade já imposta, tá? Bom, vamos tentar esgotar tudo de 2022 para vocês ficarem tranquilos, né? Para a gente não ficar com uma aula muito grande. Parágrafo único do 17b. No contrato de associação, advogado, sócio ou associado e a sociedade pactuarão condições para o desempenho da atividade advocatícia e os critérios, ou seja, a gente tem esses critérios, né? Vai ter um rol aqui, ó, de qualificação, especificação e delimitação, forma de repartição dos riscos e das receitas, vedada a atribuição de totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Ou seja, se você está se associando, tem que ser de forma equilibrada, senão a OAB vai definir os parâmetros, né? A responsabilidade pelo fornecimento das condições de materiais e execução é um contrato. No final das contas, é um contrato, porque olha só, um contrato sério, né? Que tem que determinar até o prazo de execução. Avançando, a gente tem agora o advogado empregado, que ele não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal de quem lhe paga, fora da relação de emprego. Fora da relação de emprego. Ele pode atuar nos interesses do escritório, tipo, o escritório tomou um processo? Sim. Mas a gente está falando dos interesses pessoal dos empregadores, por exemplo, um divórcio, tá? As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes. Então, a gente tem aqui os regimes presencial, não presencial e o misto. Isso aqui tem de cobrar de forma indireta, né? Sobre o teletrabalho, se ele fica em casa, se ele não fica em casa, mas é muito tranquilo. Mas o que eu queria que vocês observassem era a modalidade mista, que ele pode trabalhar tanto no escritório como em casa, tá? Conforme as definições definidas pelo empregador em seu regulamento. Então, por exemplo, o presencial, full presencial. O não presencial não significa que ele não possa aparecer no escritório, tá? Ele pode vir para reuniões, coisas pontuais. E o misto é a mistura dos dois, tá? No parágrafo 3º, as partes poderão pactuar por acordo individual a alteração de um regime para o outro. Então, eu posso alterar. Eu te contratei para o teletrabalho. A gente está num franco declínio, né, do home office, voltando para o físico. E aí a gente pode mudar essa condição.
A jornada de trabalho mudou, né? O artigo 20, ele já define que quando a gente prestar serviço para empresas, não poderá exceder 8 horas e 40 horas semanais. Isso é para o advogado empregado, tá, galera? Isso costuma cair de vez em quando. É uma situação que eu gosto que quando cai, porque é uma questão meio que decoreba, tá? Então marquem aí o artigo 20, porque tem a possibilidade, né, de cair. Bom, sobre honorários, isso aqui é um tema muito tranquilo e que cai bastante, mas esse de 2022, ele é muito legal porque, ó, vamos ler. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento, em remuneração compatível com o trabalho, e o valor econômico da questão observado obrigatoriamente todos esses incisos. Mas é quando não tem estipulação, aí vai ser fixado pelo juiz. Tranquilo. Por quê? Porque você não combinou nada com o cliente. Agora, se você apresentar provas mínimas, uma conversa de WhatsApp, o juiz vai verificar que você tem provas e vai decidir em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Naturalmente, ele vai pegar a tabela da OAB, tá? Para ele não ficar em maus lençóis. Cabe privativamente ao Conselho Federal, em processo disciplinar, dispor sobre a prestação efetiva do serviço. Opa, a gente voltou, né? A gente estava lá, já mais para frente. Quase terminando, né? Foi isso. A gente tem uma questão que a gente bate bastante em sala de aula, né? Que é o tal dos honorários convencionados, que é decorrente da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados. Então, é o convencionado, né? Aquele da parceria, né? Então, tem os honorários convencionados. A gente tem os honorários contratuais, a gente tem os de sucumbência, a gente tem os extras contratuais, mas isso daí é no âmbito civil, né? A gente tem o por arbitramento e a gente tem os convencionados, né? Que é o das parcerias. Bom, aqui a gente já passou e acabamos em relação a 2022. Vamos ver se a gente tem em 2021, nada. Vamos ver se a gente tem em 2020. Fechando a nossa revisão, né? Os últimos 5 anos. Então, a gente tem o 3A. Os serviços profissionais do advogado são, por natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização. Isso é uma questão mais para o âmbito licitatório, mais para um âmbito de concorrência, ampla concorrência, porque aí você, num empate, numa discordância da vaga, você pode atribuir o parágrafo único, né? Que quem estudou mais tem mais notória especialização, né? Por isso que é importante a gente estar estudando bastante. Tá vendo? Então, olha o tanto de coisa em quase 1 hora que a gente fez aqui de revisão. E isso não significa que vai ser só isso que vai cair. Então, o que eu sugiro que você faça depois dessa revisão que a gente apresentou para vocês? Marque tudo que a gente falou. A gente fez uma revisão dos últimos 5 anos de alterações legislativas. A gente pontuou um monte de coisa que pode cair. Mas, dica-chave, dá uma olhadinha nos direitos da advogada, que é de suma importância para você saber sobre o raio-x, sobre creche, sobre um monte de coisa. Dá uma olhadinha no Conselho Federal como um todo, nas eleições, né, para como a gente escolhe o advogado para cumprir o mandato, tá? E dá uma olhadinha também na questão do marketing, né, que é sempre importante.
Lembrando que o advogado ele tem que ter ponderação. A gente não está nos Estados Unidos para isso. E é isso. Eu acho que uma revisão leve, uma revisão diferente do que todo mundo está acostumado, uma revisão pontual, uma revisão que a gente pode escolher o que vai fazer, né, as questões que vão ser colocadas e o cerejo do bolo, né? Olhar os requisitos para ser advogado e estagiário. Porque aí você faz um básico que pode te ajudar bastante na prova. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Dá uma curtida no vídeo se vocês gostaram, comenta esse vídeo, é muito importante tanto para mim como para os outros professores e para o futuro do Explicando Direito. Aperta o botão de seguir para a gente ter mais seguidores e esse vídeo chegar em outros colegas que estão precisando para esse vídeo ficar em alta. E os outros vídeos dos outros professores estão todos aí para você conferir e tirar suas conclusões e pontuar. Então fica aqui meu agradecimento, meu carinho, um beijo para a nossa turma do presencial. Se você ficou comigo aqui até o final, você vai receber esse recado, essa dedicatória com muito carinho e eu desejo de coração que vocês sejam aprovados, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!